Irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24. A partir do versículo de número 36. Mateus 24, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Daí a palavra de Deus. Graças te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez nas nossas vidas durante esse dia. Senhor, por estarmos aqui na tua presença, adorando ao Senhor, ó Deus, sentindo a presença, o agir do Senhor, através dos louvores já entoados nessa noite. E agora, Senhor, que a tua santa palavra foi lida, esperamos que teu Espírito Santo a aplique ao nosso coração, nos fortalecendo, renovando, salvando os que precisam ser alcançados ainda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o tema da mensagem do Senhor para nós nessa noite é como foi nos dias de Noé. Na escola dominical hoje nós começamos a estudar sobre a aliança de Deus com Noé. Vamos terminar o assunto na próxima escola dominical, no próximo domingo. Mas agora o Senhor ainda quer falar conosco a respeito do momento profético, que é o grande e maravilhoso dia esperado pela igreja do Senhor Jesus, que é a volta do Senhor Jesus. Podemos dizer que os dois grandes momentos é a primeira vinda de Cristo, quando o Verbo se encarna, oferecendo salvação pela graça aos mais terríveis pecadores. E o segundo grande momento será a sua segunda vinda, quando ele trará juízo sobre os ímpios, mas para os salvos será um dia glorioso, um dia maravilhoso de salvação eterna. O Senhor Jesus, depois de falar sobre alguns sinais a respeito do tempo profético, ele vai usar aqui a figura de Noé para trazer para nós, ou para aqueles que estavam ouvindo, e agora para nós que temos acesso às Escrituras,
o que o Senhor tem a falar conosco. Quando o Senhor fala como foi nos dias de Noé, nós precisamos prestar atenção que o Senhor julgou um povo, ou aliás, mais de um povo. O Senhor julgou a humanidade. Houve um momento na história da humanidade que Deus julgou toda a humanidade. E ninguém acreditava que isso ia acontecer. O Senhor revelou para Noé que iria fazer, preparou todo o recurso para Noé salvar a sua vida, a sua família, os animais, para continuar a vida humana na terra. Mas as pessoas que viviam naquele tempo não acreditaram que isso pudesse acontecer. Eu posso dizer para os irmãos que grande parte do mundo não acredita que haverá um outro julgamento. Grande parte da humanidade não acredita que haverá um outro julgamento para todas as nações. E esse outro julgamento se dará na vinda de Cristo. E assim como aconteceu no dia de Noé, vai acontecer também no dia em que o Senhor Jesus vier. Nos dias de Noé, a humanidade estava vivendo um momento terrível. Violência era algo que incomodou a Deus. Pecado, a violência. E às vezes nós, quando lemos o texto bíblico como foi nos dias de Noé, nós às vezes prestamos atenção nesse aspecto. E nós olhamos para o mundo hoje e percebemos que não tem muita diferença. Porque a violência está aí. O pecado escancarado. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus destaca aqui no texto algo além desses elementos que marcam o contexto de um povo que receberá o juízo de Deus. O Senhor chama a atenção quando diz: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mas como foi nos dias de Noé? O que estava acontecendo nos dias de Noé que Jesus faz questão de destacar aqui? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? As pessoas viviam a sua vida normalmente. O juízo estava próximo de acontecer. Noé estava preparando a arca. Enquanto Noé preparava a arca, estava sendo anunciado que o juízo viria. Mas a população vivia a sua vida normalmente. Quando Jesus fala comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, ele não está condenando nada disso. Isso faz parte da vida do ser humano. Comer, beber, casar, não é verdade? Faz parte da rotina. O que o Senhor está querendo dizer é que o ser humano estaria vivendo a sua vida normal, sem perceber que o momento estava próximo. O problema era viver como se Deus não existisse. O grande problema
não é o ser humano comer, beber, casar. O grande problema é o ser humano viver fazendo tudo isso como se Deus não existisse. Como se em algum momento nós não tivéssemos de estar diante do Senhor para prestar conta dos nossos atos. Triste o ser humano achar que pode viver a sua vida como bem quiser e que não tem que prestar conta para ninguém. A vida seguia normalmente, os negócios continuavam, os casamentos aconteciam, os projetos eram feitos. Mas tem uma coisa: ninguém levou a sério a mensagem de Noé. Hoje a igreja proclama para o mundo inteiro: Jesus vem, Jesus virá. Mas o mundo vive ignorando a mensagem. O mundo não leva a sério a mensagem que Jesus deixou. Porque o que nós estamos falando aqui não é a mensagem da igreja, é a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é: eu vou voltar, eu vou executar juízo, eu vou julgar as nações. Mas como foi nos dias de Noé, as pessoas ignoram a seriedade da mensagem e a seriedade do momento em que nós vivemos. É possível, meus irmãos, estar ocupado com a vida e completamente despreparado para encontrar com Deus. E muitos estão ocupados com a vida e completamente despreparados para encontrar com Deus. As pessoas não têm tempo para buscar a Deus, mas têm tempo para fazer negócio, tem tempo para ganhar dinheiro, tem tempo para viver a vida. Não estamos dizendo que ganhar dinheiro é pecado, não estamos dizendo que fazer negócio é pecado, não estamos dizendo que o ser humano não deve trabalhar, estamos dizendo que o ser humano não deve viver como se Deus não existisse. O ser humano precisa levar a sério a palavra de Deus e a mensagem de Deus. O juízo chegou exatamente quando ninguém esperava. O versículo 39 diz assim: e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aquele povo não percebeu o que estava acontecendo à sua volta, até que veio o julgamento. O juízo chegou exatamente quando ninguém esperava. O julgamento naquele dia não foi gradual. O julgamento não foi gradual, ele chegou de uma vez. Ainda que as chuvas começassem, mas a porta da arca já tinha sido fechada por Deus. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Meus irmãos, a porta da graça está aberta hoje e Jesus continua convidando o pecador ao arrependimento para entrar na porta da graça e encontrar salvação em Cristo Jesus. Mas quem está levando a sério a mensagem do Senhor? Quem está levando a sério o evangelho da salvação? Quem está levando a sério a oportunidade do tempo da graça que se chama hoje? A palavra do Senhor diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Mas quantos estão endurecendo o coração e não estão aproveitando a oportunidade para se arrepender e ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, para ser salvo do julgamento, salvo do juízo. O julgamento foi repentino. Haverá um momento na história, irmãos, profético, história profética, haverá um momento em que não terá mais chance. Quem entrou na arca, quem aceitou Jesus, quem está com Ele, está garantido. Mas quem não tiver com Ele, a ira de Deus descerá sobre as nações. Mas feliz aqueles que estão aproveitando o momento oportuno que o Senhor concede às nossas vidas. Durante muitos anos Deus demonstrou paciência, mas chegou o dia em que a porta da arca foi fechada. Mas não é assim que Deus está fazendo também? Durante muitos anos Deus está mostrando paciência com o ser humano. Pedro, falando da vinda de Jesus, falou assim: muitos vão dizer assim, desde a época dos meus bisavós, dos meus avós, eu já ouço falar que Jesus vai vir. Jesus não veio nada. Não sabe essas pessoas que Deus é longânimo e Ele usa a sua paciência para dar oportunidade para mais vidas serem salvas. Só que a paciência de Deus e a misericórdia de Deus tem um tempo determinado, né? Chegará um momento que o juízo virá. E aí, quem entrou, lembra da parábola das bodas? Eis aí o esposo, entrai para as bodas. Quem estava preparado entrou. E quem voltou depois? Conseguiu entrar? Não, a porta estava fechada. Não tinha mais oportunidade. Feliz aqueles que levam a Deus a sério, que levam Cristo a sério, que levam o Evangelho a sério. A graça, meus irmãos, não elimina o juízo. O fato de Deus ser gracioso e oferecer salvação gratuita para o ser humano, ser paciente, ser benigno, ser um Deus de amor, não significa que Deus também não vai executar juízo. A demora não significa que Deus desistiu de julgar. A volta de Cristo produzirá separação. Aqui nós vemos 40 e 41, olha que coisa interessante. Então, estando dois num campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Olha que coisa interessante. Dois executando o mesmo trabalho. Quando você olha por fora, está tudo igual, mas por dentro existe a diferença. Aí que está, irmãos. Tem muita gente que você olha assim, é tudo cristão, tudo cristão, falando de Jesus, cantando louvores, até frequentando os cultos, trabalhando, tem ministério, mas Jesus descreve aqui que, apesar de exteriormente ser iguais,
espiritualmente não são. E no dia do julgamento será provado quem é verdadeiramente cristão e quem não é. Quem é verdadeiramente o servo de Deus e quem não é. Aquele dia, diz a palavra de Deus em Malaquias, aquele dia virá ardendo, e outra vez verá a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Porque naquele dia nós vamos ver a diferença. Naquele dia nós vamos ver que joio e trigo não é a mesma coisa. E haverá separação. O que nós aprendemos? Proximidade física da igreja, fazer parte do rol de membro da igreja, mas se não tiver em comunhão com Cristo, não garante salvação. Exteriormente pode ser tudo igual. Outra coisa, a família crente. Aí a pessoa confia no pai, confia na mãe, confia na família que é crente e acha que vai ser salvo. Amizade, ministério, nada disso garante salvação, irmãos. A salvação é dada àqueles que genuinamente creem em Cristo Jesus. Deposita sua fé em Cristo Jesus. Leva a sério a palavra de Deus. Esses serão salvos. A vigilância é a resposta correta. Versículo 42 e 44 nós encontramos assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, o Senhor chama atenção para a necessidade de vigilância. A vigilância é a resposta que Deus espera daqueles que ouvem essa mensagem, que ouvem a mensagem da volta de Jesus. É a vigilância. Mas o que é vigiar? Vigiar não é calcular as datas. Estamos vivendo a última geração, olha, Israel voltou para a sua terra em 1948, será que é a geração do arrebatamento? E a pessoa começa a contar dali para cá, e se não sei o que, as pessoas começam a fazer cálculos, mas vigiar não é isso. Vigiar também não significa ficar à procura de sinais. Sinais é importante a gente conhecer os sinais. Jesus falou que a gente precisa olhar para os sinais. Mas vigiar não é isso. Tem pessoas que sabem falar todos os sinais da volta de Cristo, mas não estão preparados para quando Jesus voltar. Então vigiar não é isso. Vigiar, meus irmãos, significa viver preparado para encontrar com Deus. E as pessoas às vezes esquecem de se preparar para encontrar com Deus. E enquanto Cristo não vem, enquanto eu estou pregando aqui essa palavra, quantas pessoas estão partindo para encontrar com Deus? Quantas? Quantas pessoas estavam programando a sua vida, fazendo seus planos, e de repente já não está mais aqui? E a pergunta é: se preparou para encontrar com Deus? Aí eu lembro daquela passagem onde Jesus fala do rico que acumulou muita riqueza, e ele se enriqueceu tanto que ele fez um celeiro, guardou toda a sua colheita no celeiro e disse assim: agora, alma, folga, descansa, você já tem o suficiente. E a palavra foi: louco, hoje te pedirão a
tua alma e o que tens preparado, para que servirá? Sabe, as pessoas estão muito preocupadas em acumular riqueza para deixar por aqui, porque elas não vão acompanhar nenhum de nós. É verdade? Elas não vão acompanhar nenhum de nós. A maior riqueza que o ser humano pode e deve acumular é ajuntar tesouro no céu, porque esse foi o conselho de Jesus Cristo. Esse é o conselho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o servo fiel, ele não precisa saber o dia que Jesus virá. Ele precisa estar pronto em qualquer dia. Ele precisa estar pronto em qualquer dia. Então, eu quero concluir aqui essa mensagem dizendo para os irmãos: mais importante do que falar da volta de Jesus é preparar um povo para encontrar com Cristo a qualquer momento. Porque eu posso falar da volta de Jesus todos os cultos, mas se eu não trabalhar com a igreja, para preparar a igreja para encontrar com Cristo, não adianta. Não adianta. Nos dias de Noé havia advertência, longanimidade de Deus, indiferença das pessoas, como existe hoje indiferença. As pessoas não estão nem aí, preocupadas com o que está acontecendo. Juízo inesperado, mas houve salvação para aqueles que creram. Foram poucos, só uma família. E agora, quando Jesus vier, será que vai ser muitos? Certa vez fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, serão muitos que vão ser salvos? A resposta de Jesus, assim, ele não disse que não seria muitos salvos, mas ele disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não acharão. Inclusive muitos que comeram à mesa do Senhor, muitos que ouviram as profecias, vão ficar para trás. E isso é triste, né, irmãos? Isso é muito triste e muito sério. Então hoje, meus irmãos, ocorre o mesmo. Cristo continua chamando pecadores ao arrependimento. A porta da salvação permanece aberta. Então nós temos advertência, pecadores sendo chamados ao arrependimento, advertência, porta da salvação aberta, graça sendo oferecida para salvar o pior pecador que decidir se arrepender, mudar de vida e entregar sua vida para Cristo. Mas não permanecerá para sempre essa oportunidade. Jesus virá, como foi nos dias de Noé. E a pergunta não é quando Cristo voltará, mas a pergunta correta é: quando Ele vier, você está preparado? É uma resposta que cada um de nós precisamos dar para nós mesmos. Quando Jesus vier, eu estou preparado? Em vez de eu ficar preocupado, quando é que Ele vai vir? Será que vai demorar mais um pouquinho? Não sei. A questão é, eu não sei quanto tempo eu vou demorar aqui, né? Nenhum de nós sabemos quanto tempo nós vamos demorar aqui. E a questão é, estamos preparados? Meus irmãos, encerrando, assim como poucos entraram na arca pela fé, também hoje a salvação é encontrada unicamente em Cristo Jesus. Enquanto o mundo continua a sua rotina, a igreja deve permanecer vigilante, perseverando na fé e anunciando o Evangelho até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja. Continuar perseverando na fé e anunciando o Evangelho até Jesus voltar. Amém? Vamos cantar um louvor ao nosso Deus.